ano era 1912. A Europa fervilhava com avanços tecnológicos, arte, luxo e arrogância industrial. E no meio desse novo século otimista, um homem caminhava com uma câmera pendurada no pescoço. Seu nome era Francis Mary Haggerty Brown, padre, jesuíta e fotógrafo amador irlandês. Brown era conhecido por seu olhar sensível e preciso. Tinha o dom de capturar a alma dos lugares e das pessoas, mesmo sem dizer uma palavra. Mas o destino havia lhe reservado algo muito maior que um simples registro fotográfico. Em abril de 1912, seu tio lhe deu um presente incomum, uma passagem de primeira classe no novo e imponente navio RMS Titanic, o maior, o mais luxuoso e, diziam, o mais seguro do mundo. Francis embarcou em 10 de abril em Southampton, levando consigo sua inseparável câmera. Durante os 2 dias seguintes, ele registrou tudo: o brilho das escadarias douradas, o reflexo da luz nos cristais das janelas, as famílias sorrindo no convés, os marinheiros confiantes, o ar de imortalidade que parecia pairar sobre o navio. E, sem saber, cada clique seu se tornaria uma lembrança final de algo que estava prestes a desaparecer. Durante a viagem, Brown fez amizade com um casal de passageiros, ricos. Eles ficaram encantados com sua inteligência e gentileza. No jantar da segunda noite, o casal fez uma proposta tentadora, que ele continuasse a viagem até Nova York, tudo pago, em troca de companhia e boas conversas. Brown aceitou com entusiasmo, mas, como religioso, precisava de autorização de seus superiores. Enviou um telegrama pedindo permissão, e a resposta veio curta, fria e definitiva: sai imediatamente do navio. Na manhã seguinte, quando o Titanic fez uma breve parada em Queenstown, Irlanda, Francis obedeceu. Desembarcou com sua câmera, acenou aos amigos a bordo e viu o gigante de aço se afastar lentamente, engolido pelo horizonte. 3 dias depois, o Titanic desapareceria para sempre nas águas geladas do Atlântico Norte. Brown, sem saber, havia sido salvo por uma simples ordem religiosa, e junto dele sobreviveram as últimas fotografias autênticas do Titanic em vida, os únicos retratos da calma antes do fim. Na madrugada de 14 para 15 de abril de 1912, o navio inafundável provou ser apenas um mito. Às 23h40, o vigia Frederick Fleet avistou o iceberg. 3 palavras ecoaram do alto do mastro: iceberg à frente! O choque foi inevitável. O aço se dobrou, os rebites se romperam como vidro, e em questão de minutos, o que parecia invencível começou a morrer. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida naquela noite. O mar gelado engoliu gritos, sonhos e promessas. Entre os mortos estavam o casal de passageiros ricos que convidaram Francis para seguir viagem. Se ele tivesse ficado, suas fotos jamais existiriam, e o mundo nunca teria visto o Titanic vivo. Após o desastre, Brown compreendeu o peso do que tinha nas mãos. Ofereceu suas fotos a jornais e revistas, mas guardou os negativos originais com cuidado quase religioso. Décadas se passaram, e suas imagens se tornaram um registro visual mais completo da viagem do Titanic. Quando Brown morreu, em 1960, suas fotos desapareceram com ele, guardadas num baú trancado nos arquivos da Igreja Jesuíta de Dublin. Ali, dormiram por 25 anos, até que um dia, em 1986, um padre curioso abriu aquele baú empoeirado. Dentro dele, uma caixa de metal. E dentro da caixa, os negativos originais de Francis Brown. As imagens estavam surpreendentemente preservadas. Revelavam detalhes nunca antes vistos. As roupas dos tripulantes, os corredores da primeira classe, o convés da terceira e até o olhar cansado de trabalhadores que pareciam pressentir o desastre. Essas fotografias, mais tarde, seriam reunidas no livro Father Francis Brown's Titanic Album, um testamento visual de uma tragédia que mudou o mundo. Mas esta história não termina aqui. Em 2003, durante uma expedição franco-americana aos destroços do Titanic, os mergulhadores encontraram algo curioso preso entre vigas retorcidas e limo metálico: os restos de uma antiga câmera fotográfica. O equipamento estava corroído,
mas o formato lembrava as câmeras de viagem da época, semelhante à usada por Brown. Os técnicos acreditavam que poderia ter pertencido a outro passageiro, talvez a um fotógrafo amador ou até a algum membro da tripulação. A equipe levou o objeto à superfície com extremo cuidado. Durante meses, cientistas tentaram recuperar as imagens do interior, usando métodos de leitura de emulsões danificadas. E o que conseguiram extrair foi apenas uma fração. Mas essa fração mudou tudo. Em uma das imagens, via-se o que parecia ser o convés do Titanic ao entardecer, com um grupo de passageiros encostados nas grades. Em outra, um retrato borrado de um homem sorrindo, com uma cruz de padre pendurada no peito. Seria possível? Teriam encontrado uma segunda câmera de Francis Brown? O Titanic permanece a quase 4.000 metros abaixo da superfície. Ali, o tempo não existe. As correntes movem partículas de ferrugem, o silêncio pesa como pedra, e tudo o que o homem foi repousa dentro de um deserto de aço. Em 2003, uma equipe franco-americana desceu com robôs de exploração para mapear a seção de popa. Entre colunas quebradas e vigas que se retorciam como ossos, uma das câmeras dos drones captou algo improvável. Um objeto retangular, coberto por crostas marinhas e limo avermelhado. Quando os braços mecânicos o recolheram, perceberam ser uma antiga câmera fotográfica de viagem, com corpo de latão e pequenas marcas de couro, corroídas pelo tempo. A princípio, ninguém acreditava que algo pudesse ser recuperado, mas a curiosidade venceu o ceticismo. A câmera foi levada à superfície selada em câmeras de pressão para evitar o colapso. Durante meses, no laboratório de conservação da Woods Hole Oceanographic Institution, os cientistas trabalharam em silêncio. Limparam camada por camada, utilizando... Ainda estavam os rolos de película, encharcados, desfeitos, mas reconhecíveis. Um milagre técnico começou. Através de radiação infravermelha e técnicas de reconstrução digital, foi possível identificar fragmentos de imagem, o suficiente para deixar os especialistas sem ar. O primeiro negativo restaurado mostrava uma cena curiosa. Um grupo de passageiros no convés, olhando o mar, com rostos serenos. Mas algo chamava a atenção. No fundo da imagem, à esquerda, havia a sombra de um homem com uma câmera na mão. Seu rosto parcialmente iluminado e o colarinho clerical inconfessável. As linhas faciais, a expressão concentrada, eram quase idênticas às de Francis Brown. Mas como? Ele havia desembarcado antes do Titanic seguir viagem. Então, quem tirou essa foto? E, mais estranho ainda, quem o fotografou? A teoria mais aceita diz que Brown pode ter emprestado sua câmera a outro passageiro antes de deixar o navio. Talvez a um amigo, a um marinheiro, a alguém fascinado pela arte de capturar momentos. Se isso for verdade, as imagens encontradas nas profundezas podem ser as últimas fotos tiradas a bordo do Titanic, minutos antes do desastre. Outros, porém, acreditam em algo mais simbólico, que a sombra na foto seria apenas um reflexo, um borrão de luz, um acidente químico na película corroída. Mas, para quem viu as imagens originais, era difícil não sentir um arrepio. Era como se o próprio Francis Brown tivesse deixado um eco visual, uma assinatura invisível gravada no tempo. Enquanto a história da câmera intrigava os estudiosos, outra figura emergia dos registros. Seu nome era Masabumi Hosono, o único passageiro japonês a bordo do Titanic. Funcionário do Ministério das Ferrovias do Japão, Hosono embarcou de segunda classe, curioso com a modernidade ocidental. Na noite do naufrágio, ele foi acordado pelo estrondo e pela confusão nos corredores. Desceu, subiu e foi empurrado em meio ao caos. Os botes já estavam sendo ocupados por mulheres e crianças. Com a ajuda de um marinheiro, Hosono conseguiu alcançar o convés superior e se jogou em um bote salva-vidas no último instante. Ele sobreviveu, mas sua história foi marcada por vergonha. Ao retornar ao Japão, foi acusado de covardia. A imprensa o tratou como um traidor, um homem que se salvou quando deveria ter morrido com honra. Hosono perdeu o emprego, a reputação e viveu o resto da vida em silêncio.
Somente décadas depois, quando o filme Titanic reacendeu o interesse pelo caso, sua imagem foi reabilitada. Hoje, Rosenau é lembrado não como um covarde, mas como um homem que simplesmente escolheu viver, numa noite em que quase todos escolheram morrer. Outra sobrevivente deixaria um testemunho poderoso, Eva Hart. Ela tinha apenas 7 anos quando embarcou com seus pais. Dormia profundamente quando seu pai a acordou e disse calmamente: "Venha, querida, vista seu casaco, vamos subir." Ele as levou ao convés, colocou a esposa e a filha no bote 14 e, antes de empurrá-lo para o mar, olhou nos olhos da filha e disse: "Seja uma boa menina e segure firme a mão da sua mãe." Essas foram as últimas palavras dele. Eva e sua mãe sobreviveram. Seu pai nunca mais foi visto. Anos depois, Eva dedicou a vida a lutar por verdade e memória. Criticava a White Star Line por não ter botes suficientes e afirmava com convicção que o Titanic se partiu ao meio antes de afundar, algo que só foi confirmado em 1985, quando o oceanógrafo Robert Ballard encontrou os destroços. Eva morreu em 1996. Pouco antes, deu uma entrevista dizendo: "O Titanic nunca deixará de ser parte de mim. Eu o ouço todas as noites, quando o mundo fica em silêncio." O iceberg que destruiu o Titanic era gigantesco, mas não o maior já visto. Pesava quase 420 mil toneladas e media cerca de 100 metros de comprimento. Os especialistas acreditam que ele se desprendeu da Groenlândia cerca de 2 anos antes do desastre. A corrente do Golfo o conduziu até o Atlântico Norte, uma jornada lenta, quase viva. Quando o Titanic colidiu, o impacto arrancou parte do gelo e o manchou com tinta vermelha do casco. Dias depois, outro navio, o Mackay Bennett, responsável por recolher corpos, registrou uma fotografia de um iceberg coberto de riscos avermelhados. Era ele, o assassino do Inafundável. E, ironicamente, o iceberg também desapareceu um ano depois, derretido nas águas quentes do Atlântico, como se tivesse cumprido seu papel e simplesmente partido. Entre as histórias que emergem das profundezas, nenhuma carrega tanto peso quanto a do capitão Edward John Smith. Com 62 anos, ele era o mais respeitado comandante da White Star Line, um homem calmo, disciplinado e orgulhoso do que chamavam de a maior embarcação já construída pelo homem. Naquela noite de abril, ele recebeu 7 alertas de iceberg. 7 avisos, ignorados, talvez pela confiança cega na fama de inafundável. Quando a colisão aconteceu, Smith percorreu os corredores em silêncio, cumprimentando tripulantes, ajudando passageiros e, segundo os sobreviventes, disse apenas: "É cada um por si agora." Seu corpo nunca foi encontrado. Mas, em 2012, o mergulhador relatou algo curioso. Na ponte de comando, entre janelas corroídas e cabos partidos, viu o que descreveu como a silhueta de um homem imóvel diante do leme. Uma ilusão ótica, talvez, ou apenas a mente humana buscando um rosto no vazio. Mas naquele instante, mesmo os mais céticos permaneceram em silêncio. Quando os primeiros robôs exploradores chegaram ao Titanic em 1985, o que encontraram não foi apenas ferro e madeira, mas a ausência de som. Nada vive ali. Nenhum peixe, nenhum eco, apenas uma espécie de poeira metálica suspensa no escuro. Os pesquisadores dizem que o navio respira em silêncio, que a pressão, o sal e as bactérias estão lentamente transformando tudo em ferrugem viva, um processo que chamam de rustical decay, um apodrecimento natural que consome até o aço mais denso. Cientistas estimam que em cerca de 20 a 30 anos, o Titanic deixará de existir como o conhecemos. Virará pó, dissolvido no oceano. E com ele, desaparecerá o último vestígio físico de uma das maiores tragédias da história humana. Mas talvez seja assim que deva ser, porque certas histórias não precisam mais de provas para continuar existindo. O Titanic foi anunciado como o ápice da engenharia moderna. Um navio tão avançado que nem Deus poderia afundá-lo, foi o que se dizia nos jornais de 1912. Mas a verdade é que a arrogância humana sempre teve um preço alto. O casco do Titanic foi construído com rebites de ferro forjado, resistentes, mas frágeis sob frio extremo. A água congelante do Atlântico tornou o metal quebradiço.
O impacto com o iceberg, que deveria ter apenas danificado o casco, rasgou-o como papel. Se tivesse colidido de frente, talvez o navio não afundasse, mas o desvio de última hora fez o gelo cortar o costado lateral em 6 compartimentos consecutivos. Um número fatal. O inafundável nunca existiu. Foi apenas mais um mito criado por homens que confundiram tecnologia com imortalidade. Durante a missão de 2010, uma equipe de mergulhadores registrou algo extraordinário. Em uma das paredes do salão de correspondência, um dos poucos ainda parcialmente preservados, havia uma placa metálica com inscrições quase ilegíveis. Após o tratamento digital, descobriram que era parte de um diário gravado por um tripulante. As palavras reconstruídas diziam: "A água está subindo. Ainda ouço o piano. Que alguém toque mais uma vez antes do fim." Era uma frase curta, mas suficiente para congelar o coração dos pesquisadores. Um lembrete de que ali, sob toneladas de escuridão, a humanidade brilhou pela última vez antes de desaparecer. E esse eco, essa prece silenciosa, continua vagando no fundo do mar até hoje. Em 2021, os arquivos restaurados da antiga câmera foram digitalizados em alta definição. Entre fragmentos corroídos e sombras, uma imagem se destacou. Um corredor iluminado por luzes tênues, um casal caminhando de mãos dadas, e ao fundo, uma figura que parecia observar. Rosto desfocado, terno escuro, uma expressão calma demais para o caos que viria. Os especialistas não chegaram a um bom senso sobre quem era, mas a imagem ganhou um apelido entre os estudiosos: o último passageiro. A foto, exibida brevemente em uma conferência privada, foi descrita por um dos técnicos como a lembrança de que até nas maiores tragédias existe poesia. E talvez seja isso que o Titanic represente. A beleza e o erro, lado a lado, imersos em um silêncio que nenhum tempo poderá apagar. Mais de um século depois, o Titanic ainda fala conosco. Não por vozes, mas por imagens. Pelas ferragens que desabam lentamente, pelos objetos perdidos, pelas histórias que resistem. Em 4.000 metros de profundidade, o tempo deixou de correr. Lá embaixo, entre sombras e frio, o passado permanece vivo. E talvez tudo o que ele queira nos dizer é simples: que nenhuma grandeza humana sobrevive sem humildade. Seja qual for o segredo que o Titanic guarda, ele continuará onde sempre esteve, no fundo do mar e dentro de nós. Apoie nosso trabalho se inscrevendo no canal. Isso nos ajuda a continuar e não custa nada. Eu sou o Carlos e nos vemos no próximo vídeo.